Olá, meu irmão, a paz de Cristo. Eu queria dividir com você mais um momento. Ontem, ao final da nossa celebração em nossa comunidade pela manhã, nós oramos e falamos um pouco sobre o conflito que se instalou em Israel a partir de um brutal, terrível e covarde ataque de uma ação terrorista do grupo extremista Hamas, a qual não se pode justificar ou contemporizar de modo nenhum, sob nenhum aspecto. Mas nós gastamos algum tempo ali tentando convidar a todos a refletirem para que nós, neste momento, não tomássemos partido ideológico ou religioso nessa questão. No mundo polarizado, a tendência comum é que cada um assuma um lado da narrativa como sendo o seu lado, onde a gente comece a tentar identificar as vítimas e os vilões. E neste mundo ideologicamente polarizado, a gente pode esquecer que Deus não está do lado de nenhuma religião. Deus não está do lado de nenhuma nação. Deus não está do lado de nenhum povo, senão do lado de um povo que sofre e que padece. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E neste momento, existem famílias enlutadas em Israel e na Palestina. O ataque que aconteceu ontem do Hamas foi diabólico. A retaliação de Israel será infernal. Deus não está em nenhum dos dois lados. Mas Deus está do lado daquelas mães que perdem filhos, daquelas crianças que perdem seus pais, daqueles homens que perdem suas famílias, daquelas pessoas que covardemente vão perder as suas vidas, seja pelo terrorismo extremista e religioso do Hamas, seja pela arrogância e prepotência do Estado de Israel. Nós, como povo de Deus, temos que orar pela paz de Israel, pela paz da Palestina. Esse conflito, ele é muito antigo. Seria ingênuo de quem quer que seja querer definir se há nesta batalha heróis e vilões, quem é o culpado, quem começou, quem provocou. A ação do Hamas, a que nós vimos ontem acontecer, ela foi a agressão primeira desta guerra. Mas não é a agressão primeira da história deste conflito. Israel tem sido covardemente atacado nas suas fronteiras por ações terroristas e dentro do seu território. Mísseis, bombas são lançadas diariamente contra o território de Israel. Mas Israel também tem sido uma nação de presença ostensiva, avançando contra territórios palestinos. E este conflito, a gente poderia dizer que ele começou no dia em que Sara exigiu que Abraão mandasse embora e expulsasse das suas tendas Agar e Ismael. De lá para cá, esses dois povos lutam pela defesa de quem é o Deus verdadeiro, quem é o filho da promessa do pai Abraão. Uma luta de uma paternidade que não está nenhum outro, nem Isaac e nem Ismael. Porque, segundo o apóstolo Paulo nos ensina, os filhos de Abraão são aqueles que são nascidos da fé. Uma fé que tem a ver com o amor de Cristo, não com a guerra, não com a violência, não com a jihad islâmica que quer exterminar Israel e varrê-lo da terra, e não com a prepotência de Israel, que em sido assentado em 1948, quando foi criado o Estado de Israel pela ONU, acredita que pode simplesmente expulsar dali todos os árabes. Este conflito, como eu disse, que começou lá atrás, numa história muito antiga, ele tem algumas cenas mais marcantes. A criação do Estado de Israel em 1948, num território onde os árabes habitavam predominantemente e que era controlado pela Grã-Bretanha. E a partir dali começou a primeira guerra judaico-árabe, em 1948 e foi até 1949. Depois nós teríamos
Em 1967, Israel atacando a Jordânia, a Síria e o Egito, na Guerra dos 6 Dias, onde Israel venceu e impingiu uma derrota avassaladora contra estes povos. E a justificativa daquele ataque de Israel é que ele atacou preventivamente, porque ele acreditava que se não atacasse, seria atacado. Antes disso, talvez, na década de 50, quando o Egito, se não me engano, na década de 50, nacionaliza o canal de Suez, que liga o Mediterrâneo ao Oceano Índico, e França, Israel e Inglaterra atacam o Egito para retomar o controle da livre navegação no canal de Suez. Ou talvez nós poderíamos falar de 1973, quando Egito e Síria, de forma também repentina, sem nenhum aviso, sem nenhum sinal, atacam Israel num dia do feriado mais sagrado para os judeus, o dia do Yom Kippur, a guerra conhecida como a Guerra de Outubro ou a Guerra de Yom Kippur. Milhares de mortos foram sendo gerados nestas batalhas. E agora, este último ataque terrorista do Hamas e a retaliação de Israel naturalmente será avassaladora. De que lado nós estamos? Dos inocentes que morrem. Daqueles cujo único lado nessa história é o de querer ter o direito de sobreviver na sua terra, de viver com seus filhos, de criar as suas famílias. De judeus, de israelenses que queriam simplesmente curtir, celebrar a vida, e de palestinos que querem tão somente viver com alguma dignidade. Entre os dois está um Estado político hostil e um grupo religioso terrorista e extremista, que conflituosamente se agridem. Entre estas grandes guerras que citei, eles se agridem dia após dia. Não dá para saber quem é vítima, quem é vilão. Não dá para tomar parte nessa história. Eu tentaria reproduzir as palavras do reverendo Antônio Carlos Costa, quando ele diz que se você não consegue se comover pelas mortes de ambos os lados, e se a sua ideologia faz com que você minimize as vidas mortas palestinas ou as vidas mortas israelenses, então significa que a sua ideologia é muito maior do que a sua capacidade de amar. Significa, pior do que isso, que você talvez seja capaz de cometer as mesmas atrocidades em nome da sua ideologia. Nós não temos lado nessa história. Nós não defendemos ações terroristas que matam pessoas inocentes como sendo legítima defesa das constantes invasões e agressões de Israel. Seria ingênuo demais a gente defender algo tão brutal, tentando justificar isso como sendo apenas uma resposta a uma agressão previamente sofrida. Como seria ingênuo a gente dizer que o que aconteceu não tinha nenhuma responsabilidade histórica por parte de Israel e de boa parte do Ocidente por manter pessoas diariamente oprimidas e ameaçadas. O que há ali, irmãos, é pecado, é insensibilidade, é extremismo religioso, é fanatismo, é terrorismo, prepotência e arrogância. Não fique em nenhum dos dois lados. Fique do lado da vida. Ore pela paz. Abrace quem quer que seja que esteja propondo diálogo. E não que bombas sejam disparadas e tiros sejam dados. Abrace qualquer um que se levante, tentando restabelecer a tranquilidade daquela região. E não qualquer discurso hostil que defenda que mais mortes sejam provocadas e causadas. Nós cristãos não nos perguntamos quem começou e quem merece morrer. Nós cristãos queremos que a guerra acabe. E só tem um jeito de guerras acabarem:
é que alguém decida não retribuir a última agressão recebida. Quando esse conflito vai parar? Quando um dos lados massacrar o outro, ou quando um dos lados decidir dialogar pela paz. Não generalize, porque senão nós vamos armar um cenário apocalíptico, um cenário que vai gerar um mundo cada vez mais hostil entre o Ocidente e os povos árabes, entre o islamismo e o cristianismo. E o que nós vamos ver daí em diante serão ações terroristas, e morte, e retaliação, e guerras. O que nós queremos é que as lágrimas deixem de ser derramadas num lugar onde nunca se ouve efetivamente paz. Mas nós somos um povo que segue e acredita num Messias que ressuscitou dos mortos e que disse aos seus discípulos: paz seja convosco. E no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Isso é ser cristão. Ser cristão não é tomar lado numa guerra. Ser cristão é ser contra a guerra. Ser cristão não é justificar agressão com agressão. Ser cristão é vencer o mal com o bem. Hoje nós temos um grupo hostil e terrorista que mata inocentes, chamado Hamas, e que controla o território da faixa de Gaza, e que faz que o seu próprio povo seja vítima do seu extremismo e da sua violência. E temos de outro lado um Estado poderosíssimo, que pode destruir com seu poder bélico uma multidão de pessoas em fração de segundos. Nós não estamos do lado desta gente. Eu estou do lado daquela mãe palestina, daquela mãe israelense, daquele pai judeu, daquele pai árabe, daquela criança que durante este tempo, e estes tempos que começaram ontem, não saberão o que é sorrir, o que é ter esperança. E muitas delas não terão nenhum futuro. De que lado você está? Deus não está do lado de quem mata, de quem fere. Nem que isto se justifique como sendo apenas uma resposta a uma agressão sofrida. Deus está do lado daqueles que lutam e promovem a paz. E isso não é ideologia, isso é esperança. Porque o cristianismo é a esperança de um reino de paz. Paz seja convosco. Ore pela paz de Israel. Ore pela paz dos palestinos. Orem pela paz no mundo. Porque não importa qual seja a nação. Quando o povo de Israel estava cativo em Babilônia, o profeta Jeremias disse: orem pela paz da Babilônia, orem pela paz da cidade, porque havendo paz na cidade, vocês também terão paz. Se você quer viver com seu coração em paz, abandone os ódios, abandone a sua ideologia, porque ela é diabólica. Se você escolhe um lado e acha que há vidas que merecem viver mais do que outras, converta-se, quebrante o seu coração, porque você pode ser alguém que frequenta a igreja, mas se você tem um lado na guerra, você não é cristão, porque o cristão só tem um lado, o lado da paz. Que Deus nos ajude a orar pela paz de Jerusalém. Amém.